Sejam bem-vindos e bem-vindas. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, a convite do professor Rômulo, na especialização em Geografia Semiárido do IFRN Campus Zona Leste. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Ceará-Mirim, especialmente das ações de educação ambiental que a gente vem desenvolvendo no âmbito do comitê. Eu queria agradecer a presença de todos, especialmente de alguns alunos, da professora Dayana, que é nossa parceirona aí nesses projetos de extensão, e dos nossos alunos também, que dão esse apoio nos projetos de extensão que a gente está conduzindo em parceria com o comitê. Então, a nossa agenda de hoje, a gente vai partir de uma breve apresentação, em seguida sobre a bacia do Rio Ceará-Mirim. Vamos tratar o que é um comitê de bacia e falar um pouco dos nossos projetos. Bom, fiz uma apresentação bem concisa para que a gente possa ter um momento de troca mesmo, para que vocês possam fazer perguntas, pode ser via chat também. Então, vamos lá. Antes da gente iniciar, falar um pouco sobre mim. A minha formação, eu sou gestora ambiental, formada pelo IFRN. Eu sou também engenheira civil pela UFRN e possuo mestrado em engenharia sanitária e ambiental. Eu também sou mãe de Serena e atuo como professora no IFRN desde 2015, tanto no campus Natal Central como no IFRN Zona Leste. Em 2015 eu comecei como professora temporária e em 2018 entrei como professora efetiva. Atualmente estou coordenadora da especialização em gestão ambiental do campus Natal Central e também do Núcleo de Extensão em Soluções Ambientais do IFRN, do campus Natal Central. A gente vai falar um pouco sobre esse núcleo hoje. E agora sobre o Comitê do Ceará-Mirim, eu faço parte dele desde o ano 2019 e como conselheira, né? E eu represento não o IFRN, mas sim a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, a ABS. E desde o ano de 2023, no finalzinho do ano passado, em dezembro, quando foi feita a eleição, fui eleita presidente no Comitê do Ceará-Mirim. Então, aqui está presente nessa foto eu, juntamente com Wagner e Pedro Venâncio, que são conselheiros do Ceará-Mirim, sendo que Wagner era a nossa presidente anterior, teve 2 mandatos, e aí das mãos dela que eu recebo essa presidência com muita alegria, por ser ela uma das minhas professoras da vida. Tá? E Pedro é um conselheiro aí que vou falar ainda um pouco dele, convidei ele para participar dessa palestra comigo, e é uma pessoa altamente atuante na parte de educação ambiental também no nosso comitê. Pronto, falei um pouco de mim, queria saber um pouco sobre vocês, né? Especialmente os estudantes da especialização. Quem são vocês? Queria que você pegasse seu celular, escaneasse o código, preencha a sua formação acadêmica, só para a gente se conhecer melhor. Quando você escanear o QR, vai ter 2 campos para você preencher. Pode preencher só um. Eu sei que como algumas pessoas têm mais de uma formação, pode escrever nas duas, tá? Para a gente se conhecer melhor e quebrar esse gelo da apresentação, para não ficar falando sozinha e a gente se conhecer mais. Dá um minutinho aí, hein? Não me deixe no vácuo, não.
Teve uma resposta aí, 2 respostas, tem gestor ambiental. Tem um pessoal que está assistindo pelo chat. celular e acredito que... Então, esquece esse link, vamos colocar... Eu até tirei, né, o QR. Deixa eu voltar aqui para o QR. Vocês podem colocar no chat, então. Tem um pessoal que está no celular. Dayana, licenciada em Geografia pela UEPB. Mais alguém quer compartilhar sua formação? Bom, como não sou professora nessa especialização, queria conhecer vocês um pouco melhor, mas fiquem à vontade aí para compartilhar no chat. A outra pergunta que eu tinha reservado aqui para vocês era também qual é a sua cidade, onde é que você está nesse momento? Onde é que você mora, onde é que você reside? Coloca aí no chat para eu saber a sua formação e também aonde é que você mora. Natália Tainísia Floresta. Boa noite, Elaine, seja bem-vinda. Em Natal, maravilha. Micael, técnico em manutenção e suporte em informática, pelo Ceará Mirim. Dayana está no município de Livramento. Maria Luísa, curso superior em gestão ambiental, lá em Goianinha, mora em Goianinha. Bem-vindo, professor Willis. Não estou te ouvindo. Gestão em marketing, aluno da gestão ambiental, que está em Parnamirim. Seja bem-vindo, Fábio. Então, é um curso que está bem diversificado, né? Formações bem diversificadas. Mas todo mundo com esse pezinho no meio ambiente. Gestão ambiental. Tem muito graduando de gestão ambiental. Oi, Séries, boa noite. Tá me ouvindo agora? Boa noite, estou ouvindo. Então tá ótimo. Estou aqui, aguardando. Bem-vindo. Leandro vive em Macau. Maravilha. Letícia está direto de Bahia Formosa e aluna de gestão ambiental. Maravilha. Mais alguém, gente, quer falar? Ah, apareceu aqui. Tem uma pessoa que é pedagoga, professora. Eu estou falando com vocês no chat e também olhando lá o resultado do QR Code, tá? Ele vai formando essa nuvem de palavras aqui, e aí fica ilustrativo para o nosso trabalho. Mas está tudo bem, temos feito pelo chat também. A ideia é a gente se conhecer melhor. Beleza, vamos para frente, né? Já passamos um tempinho aqui, se conhecendo. Tem muita gente de gestão ambiental, é muito bom saber disso. A minha formação foi no IFRN, foi aluna do professor Willis, que está aqui conosco, então é uma alegria conhecer estudantes que logo serão colegas de trabalho e poder contribuir um pouquinho aqui sobre esse assunto, né? Então, vamos falar um pouco sobre o que é bacia hidrográfica. Eu acredito que a partir dessas formações que vocês me trouxeram, muitos já conhecem o que é bacia hidrográfica, né?
A bacia hidrográfica, ela é um território que toda a água que cai sobre ele, ela vai escoar para um ponto em comum, que esse ponto em comum a gente dá o nome de rio principal, tá? Então, a bacia é todo esse território delimitado por divisores de águas. Essa parte na figura que está em amarelo tracejado é o divisor de águas. Toda a água que cai sobre esse território aí dentro do tracejado amarelo, ela vai tender a escoar para um rio principal. Então, esse território ele ultrapassa os limites políticos municipais, tá? Ele é um território mesmo que ele tem a ver com a topografia do local. A água que cai de chuva e que nasce também a partir das nascentes, a partir da água subterrânea que jorra, ela vai escoar para esse ponto em comum. Então, aqui em tracejado amarelo seriam as nossas divisores de água, também chamado de interflúvio, certo? E a gente vai ter um rio principal que ele recebe águas dos afluentes, ou seja, rios que estão acima dele, que a gente chama a montante, e cujas águas vão chegando, contribuindo sobre ele. Esse rio vai sendo formado por esses afluentes e eles vão desaguar, a sua maioria aqui no Brasil, no mar, né? E a gente vai chamar de esses pontos aqui de nascentes, né? As nascentes dos rios e dos afluentes, a gente vai dar o nome aqui de alto curso do rio. Nos pontos mais intermediários, a gente vai chamar de médio curso, e no ponto mais próximo do exutório ou da foz, nós vamos dar o nome de baixo curso. Por que isso? Porque as partes mais altas, elas vão ser os pontos de nascente, justamente porque a água vai escoando por gravidade até o ponto mais baixo, tá certo? Se alguém tiver alguma pergunta, é só colocar no bate-papo que a gente vai falando, tá? Não precisa esperar para o final. Então, se a gente partir dessa ideia de bacia hidrográfica, desses territórios, e a gente pode pensar no Rio Grande do Norte a partir dessas bacias, né? Então, esse mapa aqui, gente, seria o mapa do Rio Grande do Norte relacionado com as bacias hidrográficas. Então, aqui, ó, quando eu mexo o mouse, vocês veem? Só uma pergunta. Vocês veem isso aqui? Vê, Rômulo? Sim, Sim. sim. Então, essa aqui em verde claro é a bacia do rio Apodi-Mossoró. Esse rio nasce aqui e ele vai encaminhando nessa direção até a sua foz, que acontece aqui. Então, é uma bacia bem grande, como vocês podem ver, que passa por mais de 40 municípios. Aqui, em cor de rosa, a gente tem a bacia do Piranhas-Açu. Essa aqui, ela é uma bacia interestadual, porque esse rio, ele nasce na Paraíba, onde ele tem o nome de Piancó. Então, a gente tem uma bacia interestadual, que é uma bacia federal, no caso, que ela é a bacia Piancó-Piranhas-Açu. E esse é o trecho que está dentro do estado do Rio Grande do Norte. E que tem uma importante barragem, ó, a Armando Ribeiro Gonçalves está bem aqui, que é o maior reservatório do estado, certo? Aqui mais a leste, a gente vai ter as outras bacias do Rio Grande do Norte, que elas já fazem esse caminho em direção ao oceano, ó, nessa direção. Aqui está o município de Natal. Então, qual bacia vocês imaginam que é essa aqui, amarela? Coloca aí no chat. Em amarelo é o Potengi. Fábio já colocou, né? Aqui é o Potengi, nasce lá em Cerro Corá, passa por São Paulo do Potengi, diversos municípios, até ele chegar em Natal. E é o rio que dá o nome ao nosso estado, né? O Rio Grande do Norte, o Rio Potengi.
E aqui, pessoal, a gente vai ter, ó, o Rio Trairi, bacia do Rio Pirangi, o Rio Jacu, todas essas, esse mapa aqui eu peguei da SEMAR, tá bom? Da nossa Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Aqui na região norte, a gente tem bacias difusas, a gente não consegue identificar um rio principal, o escoamento ele é mais difuso. E aqui, por fim, em que começa um verdezinho, né? É a bacia do rio Ceará-Mirim, tá? Localizada aqui em cima da bacia do rio Potengi, vamos dizer pelo mapa. É a bacia do rio Ceará-Mirim. Essa bacia, ela compreende 16 municípios. É uma bacia que ela está totalmente dentro do estado do Rio Grande do Norte, então, portanto, ela é uma bacia estadual, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ainda mais à frente. E faz parte daqui, esse caminho do rio Ceará-Mirim, que é o nosso rio principal, ele perpassa 16 municípios. Então, hoje a gente considera que as nascentes do rio Ceará-Mirim, elas acontecem lá no município de Lages e Jardim de Angicos, ó, aqui os afluentes. Tem uma serra aqui que se chama Serra do Feiticeiro, e essa serra, ela é muito bonita, inclusive tem algumas histórias, alguns mitos sobre ela, e é onde se encontram algumas nascentes importantes do nosso rio, certo? Se vocês observarem, gente, aqui o mapa, ele é um mapa topográfico, então em vermelho são as maiores altitudes, tá bom? Laranja, altas altitudes, a gente vai diminuindo para o amarelo, para o verde, até chegar nas baixas altitudes em azul. Então, aqui, ó, altitudes acima de 544 metros, que são aquelas serras que tem ali na região de Lages. O nosso rio, ele nasce aqui e ele vai passando por esses municípios, Jardim de Angicos, Pedra Preta, Caiçara do Rio do Vento, passa aqui em João Câmara, Bento Fernandes, Poço Branco, Taipu, Ceará-Mirim, Extremóis, são os principais municípios que a gente pode destacar, mas existem outros, como Riachuelo, certo? São 16. Caiçara do Rio do Vento, tá aqui, Caiçara do Rio do Vento, e assim por diante, tá bom? Falar um pouco mais aqui, outras curiosidades, outras questões sobre a nossa bacia. Aqui nessa região, pessoal, até Poço Branco, até João Câmara, vamos dizer, o nosso rio ele está seco a maior parte do tempo. Então, apesar de a nascente a gente conseguir ver água nela ao longo de todo o ano, pela nossa característica hidrológica daqui da nossa região, por ser uma região semiárida, que as chuvas se concentram em alguns períodos do ano. Então, esse rio aqui, ele é um rio de característica intermitente, nessa região aqui. Ele não é visível na superfície, mas ele está no subterrâneo, né? Então, vou falar um pouco mais à frente. Em uma das nossas ações, a gente visitou há 2 meses atrás, 1 mês atrás, né? A região lá de Lages e a gente não conseguiu ver o rio, ver a água aflorante, mas a gente viu poços que estavam lá perfurados no leito do rio. Então, são algumas características dele nessa fase. A gente só vai ver ele mais na época de inverno, o nosso inverno, que é o chuvoso, né? Já quando a gente vai chegando aqui, tem outros contribuintes. Quando a gente chega em Poço Branco, nós temos uma barragem, tá? É uma barragem que ela é muito importante para o estado. E em Poço Branco, pessoal, essa barragem ela foi construída pelo DENOX, que é um órgão federal. É um órgão Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Antigamente realizava diversas obras. E somente nos anos 70, anos 80, né? E essa barragem, ela tem uma característica muito especial, porque ela tem a finalidade de contenção de cheias.
O nosso rio ele tem uma característica muito específica, essa nossa bacia, porque no início ela tem essa característica seca, e quando ela vai chegando no seu baixo curso, ela tem uma característica de muito úmida e de acontecer enchentes. Então, foi construída essa barragem lá em Poço Branco com a finalidade de reter água para evitar as cheias da jusante. Quando eu falo jusante, seria depois da barragem, a parte mais baixa da barragem, né? Onde ficam os municípios de Taipu, Ceará-Mirim e Extremóis. Eu trouxe algumas fotos para mostrar para vocês e a gente discutir um pouco mais. Imaginem, pessoal, que no nosso estado só tem 2 barragens com essa finalidade de contenção de cheia. A barragem de Poço Branco e a barragem de Tabatinga, que fica no município de Macaíba. Então, essas barragens, elas não têm a finalidade de segurar a água para a época de seca, para acontecer abastecimento, para acontecer os usos múltiplos, não. É para evitar que aconteçam desastres na jusante. Lógico que a água é usada para outras finalidades. Vamos falar um pouquinho mais. Alguém quer perguntar alguma coisa aqui sobre a característica da bacia? Tá tudo bem? Eu trouxe algumas imagens aqui de alguns locais da nossa bacia, começando pela nossa nascente, uma das nascentes que fica lá no município de Lages, na Serra do Feiticeiro, né? Então, aqui foi uma visita que a gente fez no meio do ano passado, em 2023, tá? A gente não consegue ver ela transbordando, ela passando para formar o leito do rio, ela só fica com esse formato de lago, mas a gente sabe que ali tem água ao longo do ano todo. Infelizmente, ela estava com essa característica assim, de eutrofização, que é uma questão que a gente debate, que a gente tem tido nos reservatórios do nosso estado, em todo o semiárido, né? Que a gente tem feito pesquisa a respeito disso. E aqui a imagem do nosso conselheiro Rogério Rocha, que hoje é o vice-presidente do Comitê do Ceará-Mirim. E aqui a nossa conselheira Vera Maria, visitando lá a nascente. Tá? Então, se a gente caminha um pouco, se a gente olha, essas nascentes, elas estão aqui. Essa primeira visita, ela foi aqui. Então, se a gente caminha, se a gente percorre aqui em Lages, Jardim de Angicos, nem sempre a gente vai ver o corpo d'água aparente, tá bom? E aí, a foto seguinte, eu já mostro a barragem lá de Poço Branco. Então, essa barragem, ela tem uma capacidade, eu não sei decorado, tá, gente? Deixa eu ver aqui. – 136 milhões de metros cúbicos de água. É um reservatório que ele não é feito para sangrar, tá? Ele é feito para reter essa água e para que ela seja liberada de maneira controlada. Então, pessoal, se vocês observarem nessa imagem aqui do meio, essa maior, o barramento ele está bem aqui e aqui embaixo eu tenho essas comportas, que são tubos que eu consigo abrir para liberar o fluxo de água. Então, aqui nesse ponto, a gente tem uma liberação controlada de vazão de água para que ela chegue numa quantidade adequada para os usos de jusante. Ainda vamos falar um pouco sobre isso. Aqui em Poço Branco, a gente tem um balneário nessa parte aqui das comportas, tá? Aqui é uma imagem de alguns dos nossos conselheiros, Wagner, Pedro, Vera, aqui o colega Renato Otaviano e colega da SEMAR, Gustavo, visitando essa região que é muito bonita, tá? Então, aqui é o Rio Ceará-Mirim, a jusante da barragem. Quando a gente tem essa liberação de água, ele vai nessa direção. E se a gente caminha ainda mais para frente, nós vamos chegar no baixo curso do rio, que é formado pelos municípios de... Depois de Poço Branco, a gente passa por Taipu, Ceará-Mirim, que dá o nome, né, da cidade, o mesmo nome do rio. E lá em Ceará-Mirim, o rio ele passa por dentro da área urbana,
o que é um ponto importante, porque isso traz muita poluição para o nosso rio. E passa por Extremóis também. E aí, pessoal, quem mora na região metropolitana de Natal, muito provavelmente conhece essa parte aqui, que é a ponte lá de Estivas, aonde tem uma feirinha de frutas, aonde a gente sai de Natal, da Zona Norte, em direção a Touros, uma BR-101, onde a gente tem um pouquinho mais à frente uma feirinha de frutas. Então, em cima dessa ponte, né, a gente passa o fluxo de veículos, e se você... Aqui eu estou antes da ponte, existem comportas, que chamamos de comportas de maré. Essas comportas têm a finalidade de impedir que a água do mar entre muito aqui no nosso rio quando está na maré alta. Aqui em Extremóis, a gente já está bem pertinho do exutório. Então, o rio ele já tem uma característica de água misturada, salina, salobra, por causa da interferência do mar. Então, essas comportas elas foram instaladas também pelo DENOX, com a finalidade de proteger a água que é montante. Aqui nessa região, a gente vai ter diversos usos, principalmente de agricultura, tá? Só que, pelo fato de a gente ter o barramento através das comportas, a gente tem a floração dessas plantas, dessas macrófitas, que são chamadas baronesas, plantas tipo baronesa. O pessoal da região chama pasta também. Tem o tipo de vegetação maninga, aqui principalmente baronesa, né? Que é resultado, infelizmente, de eutrofização. Essa foto aqui, ó, de março de 2024. A gente encontrava, eu olhando de cima da ponte, em direção a Ceará-Mirim, o rio ele se encontrava com essa cobertura vegetal. Então, eu provoco vocês, quando vocês forem fazer esse caminho, todo mundo localizou onde é que eu estou falando? A BR ali, saindo da Zona Norte, em direção a Touros, vamos dizer. E aí você olha... Passa sobre o rio Ceará-Mirim. Logo em seguida tem uma feirinha de frutas. Você pode olhar para a sua esquerda, indo da direção de Natal para a região norte, que você pode ver isso aqui. A gente tem feito um trabalho, ainda vou falar um pouquinho sobre as ações do comitê, porque isso aqui é um problema muito grande para os agricultores da região, para a pesca que acontece depois das comportas e assim por diante, tá? E aqui, pessoal, coloquei uma imagem só do exutório mesmo, do encontro do rio com o mar. Quem já pegou o passeio de buggy saindo de Natal em direção às praias da Zona Norte? No rio Ceará-Mirim é uma das travessias de balsa, né? Aqui tem onde acontece a travessia de balsa. E é um ponto bem importante também para o turismo da nossa região. E é onde a gente tem algumas outras atividades de pesca, né? A gente tem as marisqueiras, Dona Marinalva está aqui presente conosco, assistindo. Fábio perguntou, tem atividade de piscicultura? Aqui a gente tem principalmente a pesca artesanal, Fábio. E as marisqueiras, que são as catadoras de caranguejo aqui dessa região. Dona Marinalva, agradecer a presença dela, está aqui conosco também. Pode falar um pouquinho no final. Tá? Então, fazendo esse breve contextualização da bacia, que eu falei mais em termos físicos, né? Eu queria mais fazer um panorama físico da bacia para vocês entenderem aonde é que nasce o rio, o que é a bacia, quais são as características dele ao longo do caminho desse rio. Mas agora eu vou falar um pouquinho do comitê, mas não deixo de falar das características da bacia do ponto de vista socioeconômico. Por quê? Ao longo de uma bacia hidrográfica, a água é o que move o ser humano a se fixar ali, a desenvolver suas atividades, né? Sejam atividades urbanas, sejam atividades rurais, a gente se fixa aonde tem água disponível, né? Então, pessoal, quando a gente está falando de usos da água, ela vai ter os mais diversos usos.
Por exemplo, o abastecimento humano, né, que é o básico, a gente ter água na nossa torneira. Mas existem outros usos de produção de alimento, como a agricultura, a pecuária, a aquicultura, a indústria, produção, né? A gente vai ter usos relacionados com lazer, como a travessia de balsa, como o banho, como esportes aquáticos. A gente pode ter a água para harmonização de ambiente, para deixar um ambiente agradável, para preservação de espécies, né? E a gente usa a água até para lançar os nossos esgotos, para diluir os nossos esgotos. Então, pessoal, cada uso desse, ele requer água em quantidade e qualidade específicas. A gente precisa que a água tenha quantidade suficiente para abastecer uma população. E a gente precisa que a água tenha qualidade suficiente para suprir uma demanda de indústria, para suprir uma demanda de irrigação, não é? E aí, pessoal, imagina que o rio ele tem todo esse caminho que ele percorre mais de 16, mais de 10 municípios, e as atividades que acontecem ao longo desse leito, desses diversos municípios, elas vão interferindo na jusante. Não é verdade? Uma atividade que acontece num ponto, ela vai impactar no que vem depois. Se eu tiro água para abastecer uma população num determinado ponto, mais à frente pode faltar água. Se eu lanço esgoto num determinado ponto, mais à frente eu posso gerar uma poluição. E isso afeta os diversos usos. Então, a nossa política nacional de recurso hídrico, que é a Lei 9433 de 97, também chamada de Lei das Águas, quem quiser se aprofundar nesse tema, já anota aí para dar uma lida nessa lei. É uma política assim incrível. Ela é uma política muito inovadora até, mesmo que já tenha aí seus 30 anos quase, né? Mas ela é uma lei que ela traz diversos aspectos inovadores sobre a gestão da água, e alguns deles eu destaquei aqui para vocês. Na nossa política, ela diz o seguinte, que a água ela é um bem de domínio público. A água ela é pública e ela não pode ser privatizada. A água ela é pública e ela é gerida pelos estados e pela União. Se for uma bacia estadual, ou seja, todo o leito do rio principal dentro do território do estado, então ela é uma bacia estadual gerida pelo estado. Se for uma bacia que ela passa por mais de um estado, então ela é uma bacia federal, tá? Outro aspecto que a nossa lei traz, ela diz o seguinte: a água ela é um recurso finito e dotado de valor econômico. Então, pessoal, imagina que a água ela é um bem público gerido pelos estados e a água ela é finita e dotada de valor econômico. Como é que a gente pode equilibrar essas duas coisas, não é? Isso é para que a gente possa fazer o uso da água de forma consciente. Em caso de escassez de água, em caso de falta de água, nós precisamos escolher quais são os usos prioritários da água. Então, a prioridade pela nossa lei já é definida, que é para o abastecimento humano e a dessedentação animal, ou seja, matar a sede de animais. Então, no caso, quando a gente tem escassez, falta de água, a gente começa a diminuir a água para outros usos, como irrigação, como industrial, para que a água fique para o abastecimento humano e a dessedentação animal, tá? E aí, um instrumento que a política traz é a cobrança pelo uso da água. Guarda essa informação aí. Com a água bruta, ela para ser utilizada, ela começa a ser cobrada. Ora, gente, imagine que numa fábrica, vamos dizer, de refrigerante ou de bebida, a água ela é usada como matéria-prima, não é? E ao final o consumidor ele paga por esse produto. Mas antigamente a fábrica ela não pagava ao Estado por essa água que é uma matéria-prima, mas ela paga pelas outras matérias-primas, não é? A empresa que fornece água para a gente,
uma CAERN, por exemplo, que é a do nosso estado. Ela cobra uma tarifa pelo uso da água ao usuário, para a água chegar na nossa casa. Mas ela não paga ao Estado, não pagava, a retirada dessa matéria-prima. Então, agora, recentemente, nós aprovamos o decreto de cobrança pelo uso da água no Rio Grande do Norte. Diversos outros estados já fazem essa cobrança e a gente vai iniciar aqui no estado. Guarda essa informação para a gente falar um pouquinho sobre esse recurso que tá chegando no estado. E aí, por fim não, né? Eu tentei resumir aqui a lei. A nossa política, ela traz que a gestão da água ela tem que ser participativa, descentralizada e democrática. Essa gestão ela não pode vir de cima para baixo, simplesmente o gestor o Estado, o governo do Estado, definir como é que vai ser feita aquela gestão. A nossa política exige que os usuários, ou seja, quem está usando a água, e a sociedade civil participem no processo de tomada de decisão. E esse processo, adivinha, se dá no âmbito do Comitê de Bacia. Então, o Comitê de Bacia, pessoal, ele é esse espaço... Opa, já estou dando spoiler, né? O Comitê de Bacia, ele é esse espaço de plenária onde a gente vai atuar tomando decisões sobre aquela água. Já dando um spoiler, mas vamos fazer uma pausa para vocês participarem um pouco, ver se vocês estão aí, estão acordados ainda. O que você entende por comitê de bacia? Quais são as formas de atuação? Quem estiver vendo pelo celular, pode colocar aqui no bate-papo. Não precisa colocar no Mente. Acho que deu mais ibope participar pelo bate-papo, não foi? Você já conhecia comitê de bacia? Vai me falando aí alguma coisa que você entende de comitê de bacia. Gente, tô falando sozinha aqui hoje. Vocês estão falando lá no QR Code? Me fala. Não tem ninguém falando lá no QR Code. Eu acho que o Micael. bate-papo tá bombando ali, viu? Bastante gente escrevendo no bate-papo. Ah, pronto. Vou esperar mais um pouquinho. Micael, meu primeiro contato foi através do NEPSA. Fábio, são representantes do poder público. Arielle, eu penso que o comitê busca auxiliar na tomada de decisões sobre as águas. Natália, colaboram na elaboração política de gestão de água em áreas de conflito, ouvindo moradores e suas situações socioambientais. Larissa, o comitê é um espaço para discutir os usos do recurso hídrico. Assim como o Micael, meu primeiro contato foi no NEPSA. Registrar a presença dos NEPSers aqui hoje. Mais alguém da especialização quer contribuir, quer trazer alguma fala sobre o que é? O que você imagina? Arielle mora perto da balsa. Que maravilha!
Leandro, é um órgão colegiado que faz parte do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos no Brasil. Isso mesmo. Muito bom. Então, o que é esse comitê, né? Pegando a deixa do Leandro, o comitê, ele é um órgão colegiado. O que é colegiado, Séries? É formado por representantes de diversas organizações. Então, quando eu disser que é um colegiado, a gente pega representantes de vários locais e reúne e forma esse comitê, esse grupo. Como ele é um grupo de discussão que traz um monte de representações de lugares diferentes, e a gente costuma chamar, a Política Nacional de Recursos Hídricos chama o comitê de plenário das águas. Então, ele é um ambiente de discussão, de plenária sobre as águas. Vamos falar um pouco mais de características desse comitê. Ele vai ter representantes de 3 principais grupos, diferente do que o colega falou lá no chat. Ó, vai ter o poder público, representação municipal, representação estadual e representação federal. Mas a gente vai ter também os usuários de água. Quem são esses usuários? É a companhia de abastecimento, são os irrigantes, são as indústrias que usam água dali, são os carcinicultores, os piscicultores, são os pescadores, são as comunidades tradicionais, certo? Então, os usuários de água, eles vêm para junto desse órgão colegiado. E o outro grupo que faz parte é a sociedade civil organizada. Então, a sociedade civil, ela chega para contribuir com o que tem de conhecimento. Por exemplo, hoje a cadeira que eu ocupo no Comitê da Bacia Hidrográfica é uma cadeira de uma associação de engenharia sanitária. É uma associação da sociedade civil. Então, hoje eu faço parte de sociedade civil no comitê. Eu não sou usuária de água na bacia. Eu venho contribuir com o conhecimento da engenharia. Aí nós temos também cooperativas a gente já teve ONG, a gente já teve associações de agricultores, tá? E diversos outros da sociedade civil, como o IFRN, que o IFRN hoje tem uma cadeira no comitê, representando o IFRN de Ceará-Mirim, o IFRN de João Câmara e o de Lages, né? Eles já estão representados no nosso comitê. Imagina que a bacia inteira tem esses 3 institutos federais e ele está representado. E outras instituições, como a FUNCERN, por exemplo, que ela também está no comitê. Então, é um órgão, pessoal, que ele é deliberativo. Esse órgão, ele toma decisões. Deliberativo significa isso. Ele não é um órgão executivo. Nós não somos. A gente tem o papel de mediar conflitos. Alguém colocou lá no bate-papo. Mediação de conflitos. Pessoal, eu falei para vocês sobre o uso de água, que a gente vai ter diversos usos que vão interferindo, né, um no outro. Olha, em uso de água numa bacia, existe conflitos, né? Principalmente no caso quando tem escassez de água, como é o caso do Rio Grande do Norte. Então, os conflitos, eles vão ser mediados em primeira instância pelo Comitê da Bacia Hidrográfica, através de um braço do comitê que a gente vai chamar de Comissão de Alocação de Água. Para cada região específica, a gente faz uma comissão de alocação. Então, por exemplo, eu falei a vocês da barragem lá de Poço Branco, né? Lá em Poço Branco, a gente tem as comportas, que eu consigo, teoricamente, controlar a vazão de água que sai. O pessoal de montante, ou seja, de antes da barragem, eles querem que a água fique retida lá, para abastecer os usos deles. E o pessoal de jusante precisa que a água seja liberada. Então, a gente faz reuniões, faz um estudo hidrológico, ou seja, um estudo de como é que vai acontecer a previsão de chuvas para o próximo período chuvoso. E o técnico, ele diz uma faixa de vazões que pode ser abertas as comportas. E aí, nessa reunião com os usuários,
se decide qual vai ser a abertura, qual vai ser a vazão das comportas. Então, isso é um processo todo mediado pelo comitê, certo? Isso acontece no Brasil inteiro, tá, gente? Existem mais de 100 comitês de bacia no nosso país. Outra característica, ele é um órgão totalmente voluntário. Então, nossa atuação enquanto membro de comitê, ela é uma atuação voluntária. Eu, Séries, não ganho nada por estar na presença do comitê. Pelo contrário, os meus alunos que estão aqui sabem o quanto eu trabalho, né? Quanto é que a gente trabalha, os nossos membros, os nossos conselheiros. Mas a gente está ganhando experiência, a gente está contribuindo para uma causa importante, que é a saúde do nosso recurso hídrico e da população que depende dele. Esse comitê, todo mundo é voluntário, tá? E aí são indicações que a gente vai fazendo através de uma eleição para as representações. Então, as cadeiras do comitê, elas não são cadeiras assim, a cadeira de séries, são cadeiras das instituições. Então, Prefeitura de Lages, Prefeitura de Poço Branco, Governo do Estado, ABS, IFRN Lages, IFRN Ceará Mirim, Irrigante, pesca, abastecimento humano, e aí vão sendo indicados por esses órgãos, entes, para fazer parte do comitê, tá? E aí, pessoal, outros instrumentos, João Marcelino colocou, é um órgão colegiado, integrado pelo poder público, sociedade civil e usuários, que tem por finalidade realizar a gestão descentralizada e participativa nos recursos hídricos da bacia, na perspectiva de proteger os mananciais e contribuir para o desenvolvimento sustentável. Então, quando você diz gestão descentralizada, é justamente que a gente parte da ideia de que o usuário é ele quem tem conhecimento de como é que acontece aquele rio, como é que ele se comporta ao longo do ano, como é que as atividades daquela região precisam de água em quantidade e qualidade para se desenvolver, não é? Então, o comitê, ao invés de o Estado decidir isso, que não ia ter perna para conhecer todas as bacias, o comitê é esse local onde são discutidas as decisões e são levadas para o Estado. E o Estado tem um Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que chama CONER, onde os comitês levam, onde o Estado leva, onde os diversos entes, os usuários levam as suas requisições, as deliberações do comitê, tá? Então, outros instrumentos da nossa política nacional são o plano de bacia e o enquadramento do corpo hídrico, que isso é um instrumento muito importante para que a gente possa fazer o planejamento das melhorias para aquele corpo hídrico, aquele rio. E aí o comitê ele vai fazer a aprovação do plano de bacia. E lembram que eu falei sobre cobrança? Que esse ano, 2023, o Rio Grande do Norte aprovou o decreto para cobrança pelo uso da água. Significa que os grandes usuários, mesmo perfurante de poços, irrigantes, eles vão passar a pagar um valor ao Estado sobre essa água que é utilizada. E aí, pessoal, vai caber ao comitê decidir onde é que esse recurso vai ser usado. Esse recurso ele é para voltar para a bacia. Então, um recurso das licenças de obra hidráulica, que a gente dá o nome de outorga. Outorga é outro instrumento de política de recurso hídrico. Essas outorgas, elas vão gerar um recurso e ela vai voltar para a bacia e vai ser o comitê que vai ser responsável por decidir aonde esses recursos vão ser investidos, tá? E por fim, pessoal, esse monte de informação que eu trouxe aqui, a gente levar isso, o comitê tem um papel fundamental de levar essas informações para as bases, para quem é o usuário, quem é que está vivendo a bacia. Então, cabe a nós participar de projetos e ações de educação ambiental sobre a gestão participativa da água. Né? Esse momento que eu estou aqui com vocês é um momento muito importante que a gente
tem necessidade de realizar, e a gente vem realizando nos últimos anos, ao longo da nossa bacia, tá? Então, o Comitê do Ceará Mirim, ele tem 14 anos de instituído. No ano que vem, a gente completa 15 anos, né? Vai ser nosso debut, vai debutar. Nós temos 4 reuniões ordinárias por ano, então todo ano a gente se reúne 4 vezes, obrigatoriamente. Pode acontecer mais, a gente chama de reuniões extraordinárias, mas todo ano a gente se reúne 4 vezes. As outorgas, ou seja, autorizações para uso da água que existem lá na nossa bacia, elas são principalmente para a finalidade de abastecimento humano, irrigação e também carcinicultura, certo? De novo, nós temos participação de representações do poder público, de usuários e de sociedade civil. A gente tem como sociedade civil IFRN, ABS, FUNCERN, cooperativas e associações. E nós fazemos, pessoal, muitas ações de educação ambiental na nossa bacia. A gente atua muito como parceiro, em parceria do gestor estadual, que é o IGARNE. O IGARNE é o Instituto de Gestão de Águas do Rio Grande do Norte, e ele é quem concede as outorgas. Então, quando o IGARNE vai oferecer alguma capacitação, algum evento, a gente atua como parceiro, e o órgão gestor ele sempre oferece capacitações também para nós, para os membros do comitê, tá? Arielle, sabe se tem algo escrito sobre a utilização de poços e comunidades tradicionais? Sei. Comunidades tradicionais, pequenos agricultores, irrigantes são isentos de pagamento da cobrança, tá? O decreto está disponível, né, aí no IGARNE, se não me engano, ou na SEMAR. Você pode dar uma pesquisada. E essa cobrança ela vai ser feita principalmente aos grandes usuários, tá bom? O nosso primeiro pagante é a CAERN. Bom, pessoal, eu estou chegando ao fim da minha apresentação para a gente falar um pouco das ações de educação ambiental. E queria compartilhar com vocês que em 2023 a gente elaborou o documentário do Comitê do Ceará Mirim. Esse documentário foi elaborado na gestão de Wagner Dantas. É um orgulho esse documentário, é um filme belíssimo, tá? Eu queria compartilhar o link com vocês, mas vocês podem pesquisar no YouTube Comitê do Ceará Mirim, e aí está disponível lá nosso documentário. Tem 25 minutos, 30 minutos de duração. Ele foi filmado ao longo de toda a bacia. Mostrando um pouco da atuação do Comitê do Ceará Mirim. Como eu aumentar isso aqui? Vamos seguir aqui, enquanto eu falo. Ao longo de toda a bacia, desde a nascente até o exutório, né? E ele é bastante informativo sobre a nossa bacia e sobre o nosso comitê, tá bom? Fica a dica para quem quer se aprofundar, estudar um pouco. A gente fala um pouco sobre os principais conflitos que aconteceram na nossa bacia e que acontecem, tá bom? E vamos para frente aqui. E aqui, pessoal, eu destaquei algumas ações de educação ambiental que a gente vem realizando, desde as gestões anteriores e mais recentemente, desde que assumi a gestão, né, a presidência. Então, nós participamos em eventos do Dia Mundial da Água. É importante destacar que, como o comitê, a bacia, ela percorre 16 municípios, então a gente faz ações itinerantes. Não tem como a gente estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, mas a gente tenta que cada reunião, que cada evento aconteça em regiões diferentes. Então, as 4 reuniões ordinárias, elas vão acontecer em cidades diferentes, e a gente está tentando viabilizar visitas técnicas. O comitê tem um papel fundamental de capacitação dos membros, tá? Então, aqui são imagens do Dia Mundial da Água, que aconteceu esse ano, no mês de março.
A gente teve lá em Extremóis. Ó, dona Marinalva, a senhora aqui. O pessoal da Associação de Catadores de Caranguejo estava presente uma escola. Nossos conselheiros de Extremóis, o colega Marlon, né? Aqui nosso colega Herbert, que é do IDEMA, é um usuário de água também em Extremóis, é um grande defensor do Rio Ceará-Mirim na região, tá? Aqui nesse dia, pessoal, a gente fez o evento do Dia Mundial da Água, a gente fez um plantio simbólico de mudas, convidamos essa escola que fica pertinho da casa da Arielle, né? Esse pessoal aqui é uma escola de praia mesmo, não lembro agora o nome da escola. Vocês podem me dar uma ajuda aí, Arielle e Dona Marinalva. E aqui a gente foi fazer o lançamento do documentário lá em Extremóis. Foi uma alegria, a gente assistiu nesse dia, foi muito gostoso. Aqui, pessoal, são plantios de mudas. O professor Rômulo colocou aí no bate-papo o link do filme. Obrigada, Rômulo. Plantio de mudas em escola, lá em Poço Branco, né? Município de Poço Branco. A gente foi também. Visita de escola lá na barragem. Eu convidei o colega Pedro Venâncio, que é o conselheiro que atua conosco e entusiasta da educação ambiental lá em Poço Branco, mas a internet dele está um pouquinho ruim. Não sei se ele vai poder contribuir. Aqui, ó, visita de escola lá na barragem de Poço Branco. Aqui, aquelas comportas estão aqui atrás. Aqui foi a gente lá em Extremóis, no plantio de mudas. Colega Herbert Dantas. Ele acompanha muito ações de educação ambiental na bacia, visitando escolas. Aqui foram ações lá em Poço Branco, em escolas, na Semana do Meio Ambiente, lá em Poço Branco. Que, no caso, pessoal, aqui o que aconteceu? O município vai organizar a Semana do Meio Ambiente e o comitê é convidado para dar esse apoio, para fazer palestra, né? O Pedro, ele faz parte da gestão municipal e ele provocou o comitê, e aí nossos conselheiros aqui, o colega Marilson, foram ministrar, aqui o colega Herbert, fomos ministrar essas ações de educação ambiental. Tá? Então, aqui numa aldeia indígena, que a gente tem de comunidade tradicional, em escola, e aí a gente tem diversas ações pontuais ao longo do ano, né? Essas ações a gente está com a ideia de trazer os mais jovens, de trazer as populações tradicionais, de trazer os próprios usuários mesmo, que têm uma resistência a entrar no comitê, para que eles participem e enriqueçam, porque quem mais conhece a situação do Rio é quem está vivendo o Rio no dia a dia, né? E a gente precisa incluir esses jovens na gestão participativa. Aqui, pessoal, a gente está fazendo políticas públicas, né? Um espaço de fazer políticas públicas, de fazer valer a nossa palavra enquanto cidadãos. O comitê é esse espaço, então é muito importante que a gente tenha essa formação cidadã. Nossa, já são 8, eu me empolgo, né? Falando do comitê. Mas já chegando no finalzinho da nossa apresentação, eu, quando estava organizando a palestra com o professor Rômulo, aí falei da gente trazer uma experiência específica que a gente está conduzindo esse ano, numa parceria do Comitê do Rio Ceará-Mirim com o núcleo de extensão do IFRN na Natal Central, que é o NEPSA, que é o projeto Desaguar, né? Histórias que desaguam no Rio. Assim como a gente tinha o projeto de fazer o documentário do Rio Ceará-Mirim, a gente tem também a missão de fazer um livro do Comitê do Ceará-Mirim. E aí, depois de muita conversa, da gente amadurecer a ideia, eu com os alunos, o pessoal do NEPSA, algumas pessoas do sistema, outros professores, professoras, colegas, a gente pensou que o processo de elaboração do livro do comitê, ele tem que ser um processo de educação ambiental por si só. Não dá para a gente fazer o livro como um compilado de artigos científicos e aquilo virar só acadêmico.
O livro do Ceará Mirim, ele precisa ter a cara da bacia do Ceará Mirim e que ele gere resultados de educação ambiental para o nosso povo, para a nossa bacia. E aí, com isso, nasceu o projeto Desaguar. Esse projeto é uma parceria do NEPSA com o Comitê da Bacia, porque o comitê, existem conselheiros que estão atuando, que estão fortalecendo, mas, como eu disse, é um trabalho totalmente voluntário. Então, muitas vezes a gente tem outros compromissos e não consegue dedicar tanto. Então, os estudantes do NEPSA estão dando esse apoio muito presente na execução desse projeto. Inclusive, eu convidei Natália para estar aqui hoje, Micael, Larissa, para contribuírem, falar um pouco de como está sendo a partir da visão deles como estudantes, que eu acho que pode fortalecer também esse momento, para não ficar só eu falando, né? E eles trazerem a experiência deles como está sendo. Antes disso, acho que eu posso passar a palavra para a Natália. Queria só falar um pouco, pessoal, do que é o NEPSA. O NEPSA é um núcleo de extensão e prática profissional em soluções ambientais, né? Serviço nas soluções ambientais do campus Natal Central do IFRN. Então, nós somos um núcleo, um espaço de prática profissional para estudantes, supervisionado por professores. Então, a professora Dayana, que está aqui conosco, é a nossa vice-coordenadora, super parceira. A gente tem outros professores nesse projeto. E nós temos diversos estudantes que realizam extensão, ou seja, a gente sai dos muros da universidade e leva nosso conhecimento e aprende também com o externo, né, com o fora da instituição. Então, hoje a gente presta serviços nas áreas ambientais mais diversas e nós temos estudantes de engenharia sanitária, de gestão ambiental, do técnico de controle ambiental, de outros cursos de geologia, mineração, segurança do trabalho, que a gente tem realizado essas ações. Então, como estou presidente no comitê, como estou coordenadora do NEPSA, então por que não agregar de uma maneira que todo mundo ganha? Os estudantes estão ganhando experiência, estão ganhando conhecimento, o comitê está ganhando essa força de trabalho, essa entrega de produção científica e de produção de educação, né? Então, a gente tem diversas ações de educação ambiental, a gente promove eventos, a gente faz apoio à cooperativa de catadores, podemos fazer monitoramento de qualidade da água, mais recente, apoio aos comitês de bacia. Então, aqui são alguns parceiros nossos que a gente tem ao longo desse projeto de extensão. E aí, sobre o projeto Desaguar mesmo, que é um projeto de educação ambiental, voltado para a entrega final ser a elaboração de um livro sobre o comitê, eu queria convidar a Natália para ela falar um pouquinho. Pode ser, Nath? Boa noite, professora. Boa noite, gente. Tá dando para me ouvir direitinho? Tá, sim. Precisa ligar a câmera? Seria interessante? À vontade. Tá, ok. Professora, você pode repetir novamente a pergunta? Porque deu uma leve cortada aqui. Se você puder falar um pouquinho da metodologia de execução do projeto Desaguar. Certo. Então, gente, boa noite. Vou falar brevemente. Desde já, o projeto Desaguar, eu acredito que não só para mim, mas para os outros componentes, como Micael e Larissa, tem sido um grande desafio, porque é basicamente a gente sair da nossa zona de conforto. Como assim? A gente meio que conhecer mais sobre outras regiões. Às vezes nós estamos tão feitos naquela parte técnica de estar na frente de um computador, que quando chega o campo, nossa, gera aquele rebuliço, entre aspas, né? Mas o projeto Desaguar, ele veio com o intuito de educação ambiental para alunos de instituições federais educacionais, ou seja, a gente escolhe uma turma e, a partir daí, a gente faz uma ação de capacitação em fotografia de celular.
E o que mais a gente busca nessa questão é justamente fazer com que eles compreendam no campo sobre a região deles em si, né? É muito fácil a gente falar que, infelizmente, está ali o recurso hídrico, mas conhecer eles, a gente conhece? E isso foi uma das coisas que foi notória, pelo menos para mim, dentro de sala de aula. Quando a gente perguntava, gente, vocês conhecem tal lugar? Ah, mas é do lado do IF. Não conhecemos. E aí, como é que a gente faz para ter essa mobilização? Levando em consideração que são jovens, eles estão naquela fase de aprendizado mesmo, de querer aprender. Então, parte da gente também fazer com que eles sintam vontade de aprender. E foi muito interessante porque no campo eles estavam naquela dinâmica de afetividade mesmo, de recuperar algumas memórias que familiares tinham comentado, de boas lembranças de quando avós tomavam banho no rio, de a forma como foi gerado o trabalho de algumas pessoas. Inclusive, eu falei pessoalmente com um senhor chamado Seu Antônio, e ele cuidava de animais, né? E ele falava, minha filha, minha vida foi toda nesse rio. E realmente, né? Tudo que ele estava produzindo, que era o cuidado de animais, o cuidado para que os animais tivessem o que beber, é tudo voltado para o rio. Então, pelo menos para mim, e acredito que para os outros componentes também seja esta motivação, né? De conhecer. Eles estão ali, os jovens estão ali, e eles não conhecem. E a gente também não conhece e vai ali. Está ali no campo, está ali conversando com eles, fazendo com que eles aprendam e compreendam a movimentação econômica e ambiental que tem por trás daquele recurso hídrico, que é muito importante também. Então, de certa forma, pelo menos uma breve palavrinha, o projeto Desaguar é um grande desafio, mas que vamos ter muitos resultados interessantes e vai valer a pena. Obrigada, Nath. Ai, que emoção, né? Ouvir Natália de dentro do projeto, nosso estudante que está trabalhando nesse projeto. Então, só para vocês compreenderem um pouquinho, a gente vai no município e escolhe uma turma de estudantes do nível médio e a gente faz uma capacitação em fotografia com o celular. Olha só a capacitação que a gente escolheu. Então, aqui nessa imagem, nessas 3 de cima, 2 de cima e aqui a de baixo, a gente está no momento de capacitação em sala de aula. A gente convidou uma professora de multimídia e ela ministra essa capacitação de maneira bem lúdica. Eu já postei essa foto, eu e Larissa rindo, né? Na outra aqui, a gente está com o nosso conselheiro de Lages, Marcos Antônio. E aqui os meninos lá do IF Lages fazendo as fotos com o celular, uma dinâmica que a gente fez. Logo na sequência, a gente faz uma visita de campo em um ponto de interesse que tenha água, que seja relacionado com a bacia do Ceará Mirim. E aí a gente levou esses estudantes para um rio, para o caminho do rio, que nesse caso ele estava seco, né? E aqui a gente fotografou, provocou eles para fazerem imagens. Nós visitamos também uma barragem que tem lá, que é a barragem, o açude Caraúbas, é um açude muito importante para a região, que é esse que tem água aí na imagem, tá? E aí, como disse Nath, a nossa ideia é de trazer os jovens para esse lugar de pertencimento com o ambiente, com a paisagem. Lógico que a gente mostrou o que era o comitê, o que é a bacia, trazer eles para essa discussão. Olha só, quais são os usos que existem aqui? As pessoas fazem uso dessa água para a agricultura, essa agricultura fornece o alimento para o mercado municipal. E aí, através dessas fotos, nós vamos retornar para o município, para o mesmo grupo. A gente vai apresentar as fotos e fazer uma roda de conversa, provocando eles a trazer esses locais de pertencimento, territorialidade, relação com o trabalho, água, né, meio ambiente,
Então, para que a gente possa ir colocando esses jovens dentro dessa discussão, inserindo a ideia do comitê, a ideia da bacia para esse público e que eles possam ser multiplicadores, não é? Então, a partir dessa metodologia, pessoal, já chegando agora sim no finalzinho, nós pretendemos pegar, depois executar a mesma metodologia em mais 5 regiões, fazer essas fotografias, fazer essas rodas de conversa e, ao final, nós vamos compilar as fotografias com as falas trazidas por eles, para que a gente possa formar o livro do Comitê do Ceará Mirim. Então, esse livro que vai ser composto pelas fotografias dos próprios moradores daquele território, né? Então, desde que a gente iniciou essa discussão, a gente amadureceu, vem amadurecendo, né, Dayana? Vem amadurecendo com os nossos alunos que estão bem ativos, vem amadurecendo no âmbito do comitê, e essa ideia foi assim, todo mundo está muito feliz com isso e a gente está bem animado para ver o resultado do nosso livro, né? Bom, pessoal, então era isso que a gente queria trazer para vocês hoje. Agradecer muito a oportunidade ao professor Rômulo, ao curso de especialização, agradecer a presença de vocês mais uma vez, e a gente se coloca à disposição para dúvidas, pode ser agora o momento de conversa, mas vocês também nos encontram nas redes sociais, @cbhcearamirim e @nepsa.ifrn. Inclusive, eu queria deixar aqui o espaço do Núcleo de Extensão disponível para os alunos do campus Zona Leste, tá? Quero deixar esse registro. Quem tem interesse em participar, em realizar a extensão de maneira voluntária, pode nos procurar lá no Campo Central para a gente discutir, ou através das redes sociais, tá bom? Muito agradecida. Obrigada, professor Rômulo, e fico disponível para perguntas. Nossa, a gente que agradece demais aqui, professora Séries. Se a professora Daiane quiser falar alguma coisa também, né, como também participante do núcleo, acredito que, e por sinal também a professora da disciplina de saneamento ambiental, então acredito que seria de extrema... Deixa eu ver aqui, parabéns pela atuação do Comitê de Bacia de Ceará Mirim, Séries, e pela palestra. Pode falar, Daiane. Oi, gente, boa noite. Não, só queria, já coloquei no chat, né, mas parabenizar a Séries. Eu acompanho de perto toda a atuação dela, né, frente ao Comitê do Rio Ceará Mirim. Então, fico muito feliz de ver essa socialização de experiências e de tê-la, né, à frente do nosso núcleo de extensão, que ela é uma profissional, assim, exemplar e uma pessoa, assim, muito gente boa, não é porque ela é minha amiga, não, mas eu tenho muito orgulho, assim, da condução que ela vem fazendo, né, para o nosso núcleo, e aproveito também e deixo aqui, né, reforço o convite que Séries fez para os alunos da especialização também poderem se envolver dentro do nosso NEPSA. Todos serão muito bem-vindos. Pois é, verdade. Não é porque vocês estão na especialização que vocês também não podem participar, viu? Digo isso por experiência própria. Quando eu fui aluno dessa especialização, de Educação Ambiental e Geografia de Semiárido, eu tive a oportunidade também de participar como voluntário, claro, de projetos de extensão. Séries, eu agradeço demais a sua disponibilidade. Tem aqui várias palmas para você. O Leandro até colocou aqui, foi muito bom e proveitoso tudo que foi aprendido aqui. Agradeço muito a participação da senhora. Obrigada, Leandro, Dayana. Pois é. Também, em nome do curso de especialização, agradeço demais, né, aqui, quando foi organizado esse módulo 4 da especialização, o seu nome logo apareceu numa das reuniões. Vamos convidar a professora Séries para poder participar do ciclo de palestras. E cá estamos nós. A professora Séries, ela foi
muito solícita. A partir do momento que eu entrei em contato, ela disse: vamos marcar, vamos conversar, vamos explicar tudo. Eu quero muito mostrar para todo mundo o que a gente está fazendo. E é desse jeito aqui que vocês estão vendo, tá? Só para poder aqui também compartilhar um pouquinho do que a gente vivencia por trás dos bastidores. Então, Séries, eu queria só te fazer uma pergunta, assim, lógico que você focou na proposta principal que vocês estão atuando agora, principalmente porque vai produzir esse livro no final, que eu achei uma ideia fantástica. Eu estou até pensando, já apareceu aqui um monte de ideia também para outras coisas, não com essa perspectiva aí desse livro, mas assim, além disso, vocês estão atuando em outras linhas dentro da bacia do Ceará Mirim, por exemplo, com outras ações de educação ambiental, como plantios também. Eu vi que vocês estão fazendo visitas técnicas, né, também. Sim, a gente faz visitas técnicas sob demanda. Uhum. Se alguém de alguma instituição, alguma escola precisa fazer uma visita técnica, a gente convoca um dos conselheiros, organiza para acompanhar. Especialmente elas acontecem lá na barragem de Poço Branco. Perfeito. Então, pessoal, fiquem à vontade, tá? A professora Séries colocou todos os contatos aí embaixo, então qualquer coisa é só entrar em contato com ela. E eu agradeço demais também a participação perdão, esqueci o nome, mas quem... Olha, Micael, Larissa. A que falou foi a Larissa? Quem falou foi Natália. Pronto, a Natália. Muito obrigado, Natália. É muito bom a gente também ter essa... Pode falar. Desculpa, Romulo, pode falar. Não, eu estou dizendo que é muito bom a gente ter esse feedback também do retorno dos alunos, né? Saber como eles se envolvem nisso, e é muito gratificante, e ver também, olha a desenvoltura dela ali, ela falou de uma forma tão como é que se diz? De entender mesmo o que está vivenciando, né? Que está por dentro mesmo do que ela está fazendo. Sim, pode agora... Porque esse projeto ele está sendo gestado assim com muito amor e tem muita mão desses meninos mesmo. Meninos, eu fico falando de jeito carinhoso, né, gente? Tem muita mão desses estudantes que estão aprendendo muito e nos ensinando também. Está sendo um processo muito rico, como Dayana colocou. Eu queria finalizar pegando essa fala do Fábio aqui no nosso bate-papo, que ele falou assim: já estou com vontade de fazer parte. Não sei se foi do NEPSA, né? Mas quem quiser fazer parte do NEPSA, entre em contato com a gente lá pelo Instagram ou pelo e-mail. Mas como fazer parte de um comitê de bacia também, né? Recentemente está sendo instituído o comitê do Litoral Norte, que é um comitê, que é uma bacia difusa. E o nosso aluno Micael, ele é da região de lá, de Touros, então ele pergunta como é que eu posso fazer parte, né? Então, se você tem vontade e tem interesse em fazer parte de um comitê de bacia, você pode se afiliar a alguma organização e essa organização solicitar um assento nesse comitê. Pode ser uma associação, pode ser uma associação de usuários de, por exemplo, irrigantes, piscicultores, pode ser uma ONG. Então, a partir dessas organizações que os assentos vão sendo distribuídos, vamos dizer assim. Então, a gente já teve uma pessoa, eu sou engenheira civil, trabalho na construção civil, como é que eu quero fazer parte do comitê? Eu digo, você tem uma instituição que se chama CREA, e você pode solicitar o CREA para ele te indicar. Então, dessa forma, a gente consegue fazer parte de comitê de bacia, tá bom, gente? Pois bem, é isso. Muito obrigado, professor Séries. Pessoal, boa noite para vocês. A gente vai encerrando por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca agora. Né? Se não, qualquer coisa, é só entrar em contato pelas redes sociais ali com a professora Séries, que ela pode também dar o retorno para vocês no privado. Então, é isso. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. Obrigada. Até a próxima, Romulo.